Boa tarde, pessoal. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, nação inteira. Vamos começar uma pequena live. Vou falar um monte de coisa, mas não é asneira, tudo é realidade, tudo coisa dessa vida, tudo coisa que a gente passou na vida, que a gente vai estar lutando por aquilo, pelos objetivos. Sou uma pessoa descendente de europeu, né? Sou da família dos Falcão. Falcão foi uma das famílias parentes da dinastia, que fazia parte da dinastia, parente da realeza. Sou descendente de preto também e de índio, né? Segundo as histórias dos meus ancestrais. A bisavó do meu avô era índia legítima, né? Então eu tenho uma vasta mistura. Mas vamos lá. Fui batizado por uma mãe de santo, uma poderosa mãe de santo chamada Moreninha, então conheço os dois lados, né? Me tornei cristão aos 16 anos, fiquei aproximadamente 19 anos dentro de igreja, né? Fundei uma igreja, fiquei ali os 7 anos na frente. Quando entendi que chegou o tempo de fechar, eu fechei a igreja, porque eu não tenho igreja para ganhar dinheiro, né? Não tenho igreja para estabelecer o plano de Deus sobre essa vida, né? Que nós temos, quando nós somos chamados por Deus, nós temos uma missão. E nós trabalhamos em cima daquilo que Deus nos chamou, e não para agradar as pessoas, porque o ser humano é pó, assim como nós também somos pó. Vou falar sobre a raça negra, quem é mais bandido, preto ou branco, por que o preto não chega no poder, como que eu cheguei até aqui, por que eu me declarei rei dessa nação, alguns processos que eu passei nessa vida, por exemplo, montar uma igreja e me tornar pastor sem ser ungido por outros pastores, mas passei por um grande processo de unção no meio do povo, e quem me colocou lá foi o próprio povo. Ninguém viu, mas eu estava vendo. Me casei dentro de uma igreja quando eu percebi que era difícil. Praticamente toda mulher que eu queria, que era a que interessava, a que não interessava eu descartava. E as que eu achava que interessava, o diabo dava um jeito de levar embora. Porque a inveja, muitas das vezes, dentro da igreja é muito grande também. Somente que nós pretos somos vistos como inferiores, mesmo dentro das igrejas. O demônio do racismo está dentro das igrejas mesmo. Os próprios pretos são racistas, muitas das vezes. E olha para quem tem mais dinheiro, quem não tem é descartado como o seu ninguém. E eu vim da família pobre, né? Tive a oportunidade, me formei, fiz uma faculdade, estudei mais em 3 cursos superior. Na verdade, fiz 4 faculdades, terminei uma e 3 não terminei. Estudei teologia, me formei pela Metodista de São Paulo. Estudei filosofia contemporânea e história, 6 meses, 5 meses. Estudei gestão pública e 5 meses estudei segurança privada. Então podemos falar que entrei em 4 cursos superior, né? E graças a Deus cheguei do outro lado, que para mim foi difícil. Trabalhei de pedreiro, lutei muito, trabalhei de segurança, né? Então me casei dentro da igreja. Eu mesmo fiz o meu casamento para poder conseguir dar um golpe no diabo, né, que vivia atravessando na minha frente. E quando o diabo atravessa na nossa frente, nós temos que ser mais ligeiros. Mas um falcão, ele anda por cima voando, né? E se eu sou família falcão, eu ando por cima. Aí montei a igreja, quando eu estava no topo da igreja lá, no auge da minha fé, com todo tipo de revelações, de sinais, de milagres acontecendo. E eu não preso aos milagres, né? Porque Jesus falou que muitos farão milagres, mas não chegarão do outro lado. Nosso objetivo não é milagre, nosso objetivo é saber o plano de Deus e seguir em frente. E ali, quando eu estava no topo, apareceu uma moça, ela chamava Áurea, até já morreu, falecida. Ela chamou, aí eu falei assim: você quer namorar comigo? Ela falou: eu quero. Eu percebi pelo olhar dela, né? Sabe quando aquele olhar da mulher começa a sair faísca de fogo assim, você já sabe que ela está interessada. Aí, você quer namorar comigo, cara? Sabe aqui, coloquei ela no altar e já me casei com ela. Falou: ó, essa aqui é a mulher do casamento. Você falou que nós iríamos casar no altar. E no altar, já tô casado. Aí, algum tempo depois ela não quis. Eu falei: ó, você é minha mulher? Eu não sou. Tá bom, então vai embora. Ela foi embora. E com 6 anos depois ela bateu as botas, foi embora e eu fiquei livre, casar de novo. Aí depois conheci uma mulher chamada Rosalina. Aí a gente se envolveu e eu
me casei com ela, na lei, né? Eu não queria casar na igreja não, porque eu já tinha feito aquele casamento lá e por debaixo dos panos ninguém sabia, mas eu tinha feito, né? Eu não podia falar porque você sabe que a gente convive com muitos hipócritas que vivem de aparência, mesmo família, e a gente não pode confiar neles, porque às vezes eles estão ali, mas é querendo tomar o nosso lugar. Eles acham que é melhor que nós, só que quer que nós sirvamos de cavalo para eles. Diga todo o caminho que ele vai passar é quando ele mesmo é cego, surdo e mudo e não enxerga nada. E não obedece a Deus. E quem não obedece a Deus não chega em lugar nenhum. Que o diabo tira no meio do caminho, né? Quando você vê um presidente corrupto, é porque o povo não serve a Deus. O povo, se vê a Deus, não coloca um corrupto, né? Quando você vê um governo ladrão, ele é ladrão porque o povo apoia o ladrão e a roubalheira. Porque se o povo for honesto mesmo, vai colocar um honesto, não vai colocar um corrupto. Então, o povo tem um governo que merece. E eu peguei e me casei com ela e fiquei privado desse plano. A Bíblia fala que o casamento da igreja, Jesus ia casar no altar. Então eu vou colocar ela no altar, vou fazer o casamento, porque eu sei que está se cumprindo muitas coisas na minha vida. E eu tenho quase certeza que é o cumprimento do que falou Jesus lá no meio dos apóstolos, né? Eu sei que o povo aqui não entende. A igreja vai casar nos céus. Onde é o céu? O céu é qualquer lugar onde Deus está. A Bíblia chega a dizer que os céus é no nosso coração, né? E lá no trono de Deus. Onde é o trono de Deus? O trono de Deus é no universo, é o Espírito. O Espírito precisa de uma cadeira, né? Quando se fala de cadeira, está falando de forças espirituais, de apoio. Seio de Abraão. Seio de Abraão é quando você está nos braços de uma pessoa, né? E aquele braço, e aquela pessoa é a sua cadeira, que você está sentado em cima, que você pode se apoiar. Isso é forças espirituais, né? Porque nós que temos conhecimento do mundo espiritual, a gente sabemos que é assim. E aí eu me casei. Então, e depois que eu me casei com a dona Rosalina, eu era segurança lá em São Paulo. E um dia eu desci na Estação da Luz, os anjos apareceram e falou assim: você faz parte da família real? Eu fiquei assim, eu sou família real. Quando eu estava no altar lá, que eu fundei, que fiquei uns 7 anos, assim, no primeiro ano, o Senhor me mostrava, Deus mostrava que eu seria o rei, que eu julgaria este mundo. Eu falei, pô, eu serei o rei, eu me apresentar sentado naquele púlpito lá, cadeira de... banco de madeira, né? Porque para Deus, Deus é o dono de toda a riqueza, Deus não precisa cadeira de ouro, isso aqui é tudo, para Deus uma cadeira de ouro e um banco de madeira, é tudo a mesma coisa, não faz diferença, nós somos pó, né? Nós somos mais parecidos com um banco de madeira do que com a cadeira de ouro. E sentado naquela cadeira eu tinha aquela revelação que eu seria o rei, que eu julgaria este mundo. Eu falei, amém, guardei para mim, silêncio total. Só que eu falava, eu sou príncipe, eu sou filho de rei, eu sou príncipe, eu sou filho de rei, meu príncipe. Aí um dia eu fechei a igreja, né, porque senti que já tinha acabado meu tempo. Aí alguma das pessoas, ele é mentiroso, ele não se cumpriu o que ele falou. Eu falei, por quê? Já passou o tempo. Pra mim não passou. Pode ser no último dia da minha vida, se cumprir, tá dentro do prazo, entendeu? E se não se cumprir comigo, se cumprir com meu filho, está no prazo, porque Deus é o dono do mundo, né? A Bíblia diz que o reino de Davi seria para sempre, certo? E tudo que a gente fizer dentro do cristianismo faz parte do reino de Davi. Faz parte do reino de Davi. Muitas das profecias que falam de Israel, se o Brasil cumprir a missão específica, porque Israel é o povo de Deus, Israel é como se fosse a nossa mãe, né? A base do cristianismo. Mas nem tudo que cumprirá na história do cristianismo é Israel, a nação, aquela nação pequena. Já visto a nação... O Brasil pode ser visto como o Israel de Deus hoje, o mundo espiritual, a força. Eu ouvi até alguns profetas falando de que o anjo Gabriel e o Miguel estão aqui no Brasil. E eu acredito que sim. Quem é o anjo? O anjo é o líder ou aquela pessoa que mais próximo está de Deus e que tem aquela força espiritual que vem do altar do trono de Deus e que está pronto para lutar pela nação, né? E muitas das vezes você acha que o anjo é aquele que veio lá do trono e está aqui. Ele está aqui, é a força espiritual de Deus, né? Esse é o anjo. Então as coisas de Deus, elas acontecem assim. Aí vamos lá. E agora mudei um pouco de assunto, vou chegar a falar assim, por que nós pretos não chegamos no poder? É um outro assunto, mas tem a ver com... Para mim chegar... Passei por aqui para chegar aqui. Por que nós pretos... Quem é mais bandido? O branco ou o preto? Costumo falar para algumas pessoas, seja ele professor, advogado, com quem eu converso, quem é mais preto? Eu falo, é o preto. O mais bandido é o preto.
Aí ele se admira e fala assim, tipo assim, tu é besta, rapaz? Eu falei, o preto é o maior bandido que existe no país aqui. Porque nós somos a maioria, certo? Nós somos a maioria. Nós, se somar a maioria, produzimos a maior parte da riqueza do país. Certo? Se produzimos, nós somos ricos. Por que somos pobres? Porque um não ajuda o outro. Porque um só vive na bandidagem com o outro. Os brancos mesmo agem na bandidagem, mas não estão apoiando o outro. Por isso que eles estão no poder. Se eles são a minoria, eles produzem menos, porque toda a riqueza está na mão deles, 95% da riqueza. Que os pretos são os maiores bandidos. Preto com os brancos, eles não são de brigar, não. Talvez porque apanhou tanto na escravidão, levou cacete e tudo, ficaram com medo, ficaram tipo cabreiro, certo? Mas não é só isso, né? O espiritual dos brancos é mais forte, porque eles se seguram na igreja católica, se seguram no cristianismo, onde tem racismo, e o preto é colocado em segundo plano. E eu, como filho de rei, né, que resolvi me declarar rei da nação, e me declarei mesmo, eu sou o rei. Meus pais deixaram para nós, foi expulso. Pai, eu vou lutar por vocês, pela honra de vocês, e vou assumir o trono. Eu coloquei no meu coração que eu ia me tornar o rei, e me declarei rei da nação. Me declarei rei da nação. Eu não ia lutar tanto espiritualmente contra os falsos profetas, contra os espíritas traidores que ficam impedindo os outros de chegar no poder pela aquela inveja do diabo. Porque a inveja do diabo está no espiritismo, está dentro do catolicismo, está dentro das igrejas cristãs, está no trabalho, por todo lugar onde o diabo reina, nos corações ele vai estar implantando a inveja e a disputa pelo poder. Muitas vezes a pessoa está lá no topo e quer tomar a base um pequeno pedaço com o outro, tem que ele quer tudo só para si. Isso é coisa do demônio. Né? E vim para lutar por isso, e resolvi assumir o trono da nação, e falei, eu vou ser o rei dessa nação, e eu vou controlar, porque se meus pais deixou, meus primos, meus parentes não lutarem, eu vou lutar. Se eu morrer, morri lutando pelo nosso povo. Mas não é fácil tirar a gente da frente não, porque nós somos falcão, né? Nós somos falcão, nós viemos nossos pais vieram da Europa, né? Uma parte veio da África, a outra estava aqui na terra controlando esse país, que até hoje está aqui e não foi derrubado porque a mão de Deus esteve conosco, né? Não vou prolongar mais esse vídeo, vou deixar um pouco para outras horas, mas eu queria gravar isso para vocês, que eu nunca falei isso para vocês. Vocês podem ignorar, mas o que eu falo aqui os profetas falam lá. O que eu faço aqui os profetas falam lá. Todos esses profetas que tem aí profetizando a vinda de Jesus está baseado na minha missão. Todos esses profetas que falam as revelações do anjo, do não sei o que, está baseado na minha missão. Né? Está baseado na minha missão. Eu estou daqui, eu estou ouvindo, eu estou assistindo. Viu, pai? O que ele falou é o que está se passando. O que ele falou é o que está acontecendo. Eles não entendem. Nós vamos para o céu, vamos. Onde é o céu? O céu é onde Deus está. Onde Deus está? Eu lembro quando eu estava na capoeira, que eu fiquei 6 anos dentro da capoeira. Quando eu estava na capoeira, eu sentia saudade de Deus. Sabe? Aquele amigo que a gente conviveu. Saudade. Uma vez. Saudade de Deus. 2 vezes saudade de Deus. Falei, ixi, já chegou a hora de sair fora. Aí deixei alguém no meu lugar lá. Preparei alguém lá. Entendeu? Só falei para essa pessoa que eu deixei no meu lugar depois que eu saí. Enquanto eu não saí, porque essa pessoa foi testada. E eu prostei essa pessoa e pisei de pé também. E travessei na frente para não fazer besteira. Depois falei, você passou por isso, você estava no teste. Deixei você no meu lugar. Mas não se exalte não, porque senão você perde o lugar. Porque a Bíblia mesmo fala, cuidado para não perder a tua coroa. Deixei você no meu lugar me representando aqui, porque eu não posso deixar esse povo sozinho. Né? Esses diabos que eu já venci aqui dentro, se eu deixar ele sozinho, ele vai voltar e vai querer dizer que é o rei. Então vai ser rei não. Eu sou o rei aqui, sou o rei nas igrejas, sou o rei no espiritismo, sou o rei na igreja católica, sou o rei no país, sou o rei no... Brasil e Estados Unidos é uma única nação. São 2 países, mas é uma única nação. Eu já tive uma revelação, eles são um único povo. Por isso que eu nem ligo mais. Antes eu ficava preocupado, não quero que os Estados Unidos interfira aqui. Hoje eu nem ligo, interferindo, vai estar fazendo seu serviço. O Brasil depende dos Estados Unidos, os Estados Unidos depende do Brasil. Fisicamente, o Brasil depende da ajuda dos Estados Unidos, ajuda militar. Espiritualmente, os Estados Unidos depende do Brasil, porque se o Brasil não estiver mandando força espiritual para lá, os Estados Unidos vai fazer merda e vai se destruir todinho e não vai deixar de existir. Então, um país depende do outro. Pode observar que esses 2 países veio da escravidão. A mesma coisa que acontece com os pretos lá, acontece com os pretos aqui. Preto lá, um não apoia o outro. Fica aí fingindo, querendo ser... Um quer ser melhor que o outro. O problema do preto é isso. Eu falei na capoeira. Vocês só não vão pro poder porque vocês querem ser sozinhos, em todo lugar. Certo? Já passei por muito. Todo lugar o preto quer ser sozinho. Ele acha que ele tem que ser sozinho. É aquela burrice da porra.
aquela inveja do diabo. Quando ele tem uma coisinha, ele já quer ser melhor que o outro, bate no peito, isso é burrice, né? Você tem que muitas vezes comer pelas beiras, deixar o outro vir, só cresce junto. E no país eu falei pro mestre, que foi meu mestre capoeira, aqui nessa terra só cresce se for unido, sozinho não cresce, né? Se for sozinho não vai, nem adianta tentar, certo? Então, vocês querem ser sozinhos, por isso vocês não chegam, certo? É burrice, mas é ruindade também, é maldade, vocês sabem que estão na merda, mas só para não ajudar o outro, vocês têm que se unir. Quero vocês no poder, lutei, fiz o projeto, mandei, deixa eu pegar meu projeto aqui, para vocês verem. Fiz o meu projeto racial, para os negros, procurei o pessoal, tive a oportunidade de ir no pessoal, levei, pedi para eles correr atrás e já tinha entregado para algumas pessoas. 20 dias depois Lula baixou o decreto dos 30% dos cargos públicos para o negro, Isso é a maior honra que pode se dar aos negros. Isso é dizer para os nossos ancestrais pretos: os senhores conseguiram. Com toda a dor, com toda a honra, com toda a humilhação, os senhores conseguiram colocar um preto no topo. Vocês ficavam de longe, olhando, os brancos manipulando vocês. Eu sou filho de branco, mas não vamos aceitar a mentira. E vocês lá comendo as migalhas, quando tinha para comer. Aí vocês chegaram. A vida aqui é passageira para todo mundo, para quem tem riqueza, como para quem é pobre. A vida é igual para todo mundo. Todo mundo sente dores, humilhação, fome. Todo mundo passa miséria, desgraça, certo? Então tudo aqui é passageiro, certo? É bom ter comida, é bom ter riqueza, é bom, mas se na desgraça dos outros, essa riqueza vem para o mal, certo? Então isso aqui é a maior dádiva que um preto tem, certo? E eu lutei para chegar aqui, tá? Chamei os pretos, antes de apresentar para os brancos, comecei a apresentar para os pretos, chamei eles para um acordo, pedi ajuda, e ajuda para os pais de santo, não pedi muito para os cristãos, porque eu sou cristão muito hipócrita, acha que chegou ali, tá indo para o céu, não vai lutar por nada aqui, certo? Eu saí de igreja, eu já vim de igreja grande, eu sei a hipocrisia. Sabia que os pais de santo iam me ajudar mais do que os cristãos, pedir ajuda dos pais de santos. Me ajuda aí, velho, você me ajudar, nós conseguimos uma porcentagem lá com o governo, vocês vão conseguir, eu garanto que vocês vão conseguir, porque sou eu que vou lutar por vocês, certo? E graças a Deus o governo foi inteligente, nos ajudou apoiando, e a gente estamos aí. E vamos trabalhar pela nossa raça. Se Deus quiser, vamos chegar longe. Eu não me preocupo com o sucesso do mundo, mas estou lutando por ele, né? Estou lutando. Minha parte não dou para ninguém, não. Deus abençoe a todos. Vamos mais um dia em São Paulo, né? Mais um dia em São Paulo. Estamos aqui em São Paulo há mais de 35 anos, lutando para sobreviver e abençoando esse povo com a nossa vida. Deus abençoe a todos.